Vamos falar sobre o mercado da bola do Santos, né? Promessas ainda dessa semana de apresentações, de jogadores novos vindo e se apresentando no time do Santos, isso é legal. E porque a gente teve uma novela aí com Billy Arce e tudo mais, mas me parece que o negócio está acertando e já saiu mais uma matéria no GE falando de um empréstimo de um jogador do Bragantino, o uruguai de 25 anos, chamado Ignacio La Quintana. Esse é um atacante, o cara joga bem, pessoal, pelo aquilo que eu vi, né? Pelo menos ali nos melhores momentos, nos skills. Eu sei que vocês vão falar, pô, mas skills é uma coisa, mas na característica dele só tem o Guilherme. O Guilherme é velocista também, mas o La Quintana é mais velocista ainda porque ele tem uma estatura de baixo, de médio para baixo, né? O Guilherme provavelmente é maior que ele, mas é muito rápido, cara, muito rápido. Não tem tantas partidas como titular na equipe do Bragantino, né? Se a gente for puxar a capivara dele, ele até jogou em algumas oportunidades na seleção sub-20 uruguaia, né? Ele tem aquele jeitão mesmo de velocidade, aquela coisa que ele tromba com todo mundo, mas também tem muita habilidade, jogou no Peñarol também. Então o currículo dele, para 20 anos, eu acho que está muito interessante, pessoal. Tem poucas partidas, evidentemente, das 27 que foram colocadas, jogou 10 como titular, tem apenas 2 gols lá no Bragantino, mas o negócio que foi feito a respeito desse jogador na equipe do Santos é que lá ele não está tendo tantas oportunidades assim, então ele ficaria aqui para pegar um pouco mais de minutagem dentro da equipe do Santos. Eu, sincero, honestamente, eu já colocaria ele, já pensaria ele certíssimo para jogar como titular. Mas Vargas aí vai colocar no lugar de quem? Do Guilherme? Não. Vai colocar no lugar de quem? Do Otero? Não, mas talvez colocar ali na posição dele, onde ele joga ali mais ou menos na extremidade, jogar o Otero para o meio, já que o Santos está com dificuldade na criação, né? Otero é um jogador mais técnico, mas do jeito que o Fábio Carille eu acho que ele vai permanecer realmente com o Serginho. Ainda tem a situação do Juliano, ainda que não se definiu, né? Com o tempo ainda ele vai demorar para voltar e tudo mais, mas a contratação por empréstimo até o final do Brasileirão desse jogador que aí tá quase chegando na equipe do Santos, tá aí dentro do forno, pessoal. Esse Ignacio La Quintana realmente, para mim, vai ser um jogador diferente daquilo que se encontra dentro do elenco do Santos. Não tem com essa característica. Tem semelhantes com o Guilherme, mas na velocidade propriamente dita, tem lá o Patati, mas o Patati também é um jogador que tem um estilo diferente de jogar, ele jamais no 1 contra 1 mesmo, tem facilidade inclusive, vai para dentro do zagueiro de tudo quanto é forma, e isso é legal, né? Agora, a coisa que não é tão legal assim, pessoal, mas já nós sabíamos a respeito disso, é que ele tira de repente uma oportunidade dos garotos da base do time do Santos, né? Que poderiam realmente se oportunizar, mas mesmo nós sabemos que o Fábio Carille, mesmo ele falando ao contrário, nós sabemos que se tiver um jogador mais experiente, mais rodado, se assim propriamente dito sido falado, né? Que nem é o caso, mesmo com 25 anos, mais experienciado, já em outras equipes, ele vai dar preferência pro Ignacio La Quintana realmente, pessoal. Ele vai colocar sempre esses meninos aí nessa fogueira, como foi na última partida, depois que o Santos tomou um empate, na podre, como todo mundo fala, e aí colocar esses jogadores mais experientes quando tá realmente o Santos na frente do placar, né? Isso é ruim pra caramba, porque desmotiva os meninos a vir para o time profissional, porque quando ele começa a ver que está tendo contratações naquilo que ele poderia ser oportunizado naquela posição, ele dá aquela meio que aquela brochada, né, pessoal? Para não falar aquela outra coisa que aqui é proibida aqui no canal. Mas olha, pessoal, vamos torcer já que o Santos já está praticamente aí, se o GE falou, né, isso é uma referência, né, a gente já deu até aqui o crédito aos repórteres que falaram a respeito disso, quer dizer que o negócio já está quase sendo concluído, é questão de tempo ainda essa semana para o Santos realmente bater o martelo e trazer esse jogador. O importante desse, diferentemente do que acontece com os outros que o Santos está trazendo aí, o Wendel Silva e o Safa Nijai, né? Todos eles a gente não sabe como que eles estão fisicamente. Mas esse, o La Quintana realmente está treinando forte, acredito eu, né?
porque lá não está tendo tantas oportunidades, mas jogou algumas partidas, é bem verdade, então deve estar treinando. Chegaria na equipe do Santos já para se enturmar com o time mais glorioso do mundo, né? E já se pudesse sim, a hora que tiver liberado o nome dele no bid, jogaria com certeza, no meu modo de ver, no time do Santos, e tem lugar para jogar na equipe do Santos sim. Você já imaginou, pessoal, colocar ele num posicionamento, por exemplo, trazendo numa ocasião ali do segundo tempo? Eu sei que isso é muito para o Fábio Carille, né? A gente tem reclamado muito do posicionamento dele quando vai colocar os seus jogadores dentro de campo, principalmente as formações táticas. E como eu já toquei nesse assunto de formação tática, é uma coisa que eu gosto, o Bragantino, para se defender, ele se defende no 4-2-4. Então esses 4 jogadores que ficam ali na frente, eu me recordo muito do Elinho, o Capixaba, até quando joga bem avançado ali o lateral esquerdo, eles avançam, apertam demasiadamente o time adversário, que no sufoco é obrigado a dar chutão. E aí a formação de lá de 4 zagueiros, tem os 2 volantes que também normalmente sabem jogar, então é dessa forma que o time do Bragantino age quando está atacando, quando está se defendendo, ou melhor dizendo. E aí quando ataca, ele joga naquele famoso 4-2-3-1, né, que fica um homem de referência, normalmente é o Sacha, quando ele é titular, fica ali os 3 ali jogando, fazendo um abafo junto com os 2 meio-campistas, e eu acho muito interessante também essa formação, pessoal. Então são formações diferentes, para quando ele vir para a equipe do Santos, ele vai ter realmente se adaptar, porque o Fábio Carille gosta e joga de uma maneira só, e eu acho que esses jogadores que aí estão, o meu maior receio, além da gente provar, para eles provarem que realmente conseguem jogar na equipe do Santos, é o Fábio Carille com essa limitação de condições táticas dentro da equipe do Santos, não aproveitar de fato e de verdade 100% dos jogadores, não saber como manejar esses jogadores dentro de campo. Essa é a minha preocupação de fato e de verdade. Porque os jogadores aí estão chegando. O Santos é o time que mais caro, se assim podemos, ele acho que está junto ali com o Sport também, né, que rivalizou com o time do Santos nesse último jogo dentro da Vila Belmiro, né? Mas o Santos não pode reclamar de contratações. Ah, Vargas, mas o Santos merece jogadores melhores. Mas pessoal, peraí. O Santos não tem condição de retirar dentro, a não ser por essa situação que foi uma oportunidade de mercado aí, de repente de uma procura que o Santos encontrou. Eu achei interessante isso daí. Se não for por empréstimo, o Santos tem condição de comprar jogadores específicos de alto gabarito. É a Série B do Brasileirão, né? Agora, a maneira como o Santos vai entrar dentro de campo aí é muito questionável. Eu estava até dando uma olhada, conversando com os amigos meus, né? Desses técnicos, estão falando de São Paulo de novo. Olha, pessoal, é um desejo da grande maioria, ou de boa parte dos torcedores santistas, só que ele é um cara que meteu o Santos no pau, então fica difícil trazer ele para a equipe da Vila Belmiro, né? Mas é um desejo muito grande do torcedor santista, porque lá em 2019, muito pelo fato dele fazer o Santos jogar para frente em alta velocidade, que o técnico que tira a velocidade do Santos, realmente fica difícil a gente ver, né? Não é característica do Santos, não é tradição do time do Santos. Ah, Vargas, mas o Santos tá jogando de uma forma efetiva, né? Tá dando resultado isso daí, o Santos precisa disso, porque o Santos não vai permanecer na segunda divisão, mas em já pensar do Fábio Carille para o ano que vem nessa situação, não agrada o torcedor santista, com certeza. Tá ouvindo falar também, pessoal, que eu tô vendo que o cara tá fazendo uma baita campanha, que seria assim, a menina dos olhos de ouro para mim, em ver um técnico como esse numa equipe do Santos, que ele tem conhecimento de base, ele tem conhecimento com jogadores específicos do profissional, ele é um cara agregador que está fazendo um baita de um sucesso lá no Cruzeiro. Como é que é o nome dele? Eu até cheguei a anotar aqui, é o Fernando Seabra. Esse cara aí, ó, esse técnico de futebol, é um técnico de futebol que se viesse para a equipe do Santos, com certeza faria um bom papel, porque é um menino ainda muito jovem, né, mas tem condições táticas de modificação do time assim durante a partida, né, joga em alta velocidade, consegue colocar o esquema tático dele para jogar,
tem conhecimento específico de jogadores da base, então por isso ele consegue aproveitar esses jogadores que lá estão. Então, olha pessoal, mas o Carille não sei o que, cara, só tô dando o meu ponto de vista de acordo com os jogadores que o Santos está aí de uma certa forma contratando. O meu receio é o Fábio Carille, nessa limitação técnica que ele tem com relação à armação do time, não aproveitar aquilo que há de melhor nesses jogadores que aí estão sendo contratados. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui. Tem a matéria que fala a respeito lá no GE, que fala a respeito desse jogador, mas tudo que está aqui eu acabei de falar para você. Eu dei o crédito aí, evidentemente, dessa matéria que saiu. O Santos negocia a contratação de La Quintana do Bragantino, matéria feita no dia 5/8, às 2 horas atrás, mais ou menos, pela Ana Caedo e o Pedro Rocha. Se você tiver interesse, vai lá no site do GE, que você vai ver a matéria na sua íntegra, toda, tá bom, pessoal? Abraço para você, tchau!